ver a SAP número 1, tá ok? Pessoal, deixa eu perguntar aqui, vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo? Sim. Beleza. Então, Sim. querem que eu aumente um pouco mais? Ah, tá ótimo. Tá bom, né? Então, beleza. Então, é o seguinte. Deixa eu só chegar um pouquinho para cá. Beleza. Agora sim. Deixa eu aumentar aqui. E aí, ficou melhor. Então, é o seguinte. Nós tínhamos falado dos princípios iniciais de eletricidade, correto? Beleza. Então, nós vamos fazer aqui os exercícios da primeira SAP. Diz assim no primeiro. Num determinado fio, passa uma corrente de 5 amperes. Sabendo que a carga total nesse fio é de 2 vezes 10 a 12 coulomb, né? Determine o tempo necessário para que essa carga percorra o fio. Todas as vezes que nós tivermos 2 elevado a 12, né, nós chamamos de tera, tá bom? Então é um espaço muito grande, é muita carga. Pois muito bem, ele diz o quê? Determine o tempo necessário para que essa carga percorra todo o fio. O que ele quer que você faça aqui? Vou colocar aqui, ó, exercício 1. Ele quer que você utilize aquela equação em que eu sei que corrente é igual à variação de carga pela variação do tempo, certo? Pois muito bem. Ele quer saber é o tempo. Então, eu vou trocar aqui, né, as equações, ou seja, o numerador vai para o denominador e o denominador vai para o numerador. Então, o meu variação do tempo vai ser igual a carga, representada pelo Q, dividido pela quantidade de corrente. Pois muito bem. A quantidade de carga foi me fornecida, que é de 2 vezes 10 elevado ao quê? A 12. Dividido por 5, certo? Então fica o quê? 2 dividido por 5 dá 0,4. 4 vezes 10 a 12. Como 0,4 aqui, eu posso escrever assim, ó, 4 vezes 10 elevado a menos 1. Por quê, professor? É o mesmo que você pegar 4 e dividir por 10. Chega nesse valor. Vezes 10 elevado a 12. Certo? Como tem as mesmas bases, eu só trabalho com os expoentes. Então fica 4 vezes 10 elevado a 11. O quê? Unidade de tempo é segundos, certo? Então, meu tempo vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a 11 segundos. Esse é o tempo que irá percorrer o fio com a quantidade de cargas que está sendo enviada para lá. Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Eu entendi. Depois eu Beleza. queria uma pergunta. Sim, pois não. Eu tive notando que tem lá na SAP, no final da escolhas, das escolhas, tem as respostas de tudo. Afinal, o que a gente deve fazer? A gente tem que mandar uma cópia dos cálculos que a gente fez para chegar naqueles resultados? Isso, tem que mandar, porque aí, no caso, dependendo, você só manda o gabarito, aí ele não vai considerar. Aí você tem que mostrar os cálculos de como você obteve aquilo lá, tá ok? Perfeito, então. Beleza. Pessoal, quem estiver anotando, pode anotar aí mais tempo, tá ok? E aí, ou então vocês quiserem, eu já toco pra frente.
continuar, professor. Então, beleza. Então, vamos lá. Vocês estão aqui na 2 aqui, né? Estão vendo aqui? Sim. Beleza. Então, eu vou colocar aqui 2. Muito bem. Diz assim, um disco de níquel foi energizado com uma carga de 4,8 vezes 10 a vezes 10 a menos 20 coulomb. Determine a quantidade de cargas que esse disco terá. Antes de mais nada, o que eu já ensinei aqui para vocês? Eu vou pegar aqui uma figura para ilustrar. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui. Vamos supor que aqui eu tenho esse cilindro aqui que vocês estão vendo. Vou aumentar aqui. O que acontece? Quando eu energizo alguma coisa, é por indução. Ou seja, essa coisa, esse material, tem um fio ligado a ele e pode ter ou uma bateria ou qualquer fonte de energia que vai fazer o quê? A distribuição de cargas, seja positiva, seja negativa aqui nesse material. Isso aqui é somente para ilustrar, tá ok? Então, vai haver uma distribuição de cargas aqui. Pois muito bem. Voltando. Diz assim, um disco de níquel foi energizado com uma carga total de 4,8 vezes 10 a menos 20 coulomb. Determine a quantidade de cargas que esse disco terá. Eu sei o quê? Que carga é igual ao número dessas cargas, né, a quantidade que ele está pedindo, pela carga elementar do elétron, né, que se movimenta naquilo que ele está sendo o quê? Energizado. Pois muito bem, ele pediu o quê? A quantidade de cargas. A quantidade é o quê? É o N. Pergunto a vocês, se o N é positivo, o objeto ele está ganhando ou está perdendo elétrons? Está ganhando ou está perdendo cargas, pessoal? Pode errar agora. Agora é o momento de errar. Vamos lá. Está perdendo ou está ganhando cargas? Pode falar, gente. Vamos lá. Está perdendo. Tá bom? Todas as vezes que tiver cargas positivas, significa o quê? Divergência, certo? Se o N der positivo, então significa que o material ele está perdendo cargas. Se der negativo, o material está ganhando, ou seja, está recebendo cargas. É sempre a versão ao contrário. Pois muito bem, então vamos lá. 4,8, que é a quantidade de cargas que foi dada, vezes 10 elevado a menos 20. A quantidade N que eu quero saber e a carga elementar do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Muito bem. Então, meu N, como que ele vai ficar? A minha quantidade de cargas vai ser 4,8 vezes 10 a menos 20 dividido por 1,6. Professor, Pois não. professor, na apostila está que a carga de um próton é igual à carga de um elétron, certo? Sim. Só com sinais negativos. Esse elétron aqui não é menos 1,6, não? Nesse caso aqui, aí você tem que considerar o que o dado disponibilizou para você. Aqui está positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Todas as vezes que tiver um elétron, às vezes assim, quando aparece o exercício, ele coloca a carga aqui em cima. Se tiver aqui em cima negativo, é o quê? É um elétron. Mas se tiver o positivo, é o quê? Prótons. É o próton. Ele deixa positivo aqui simplesmente para facilitar as contas, tá bom? A Entendido? carga é a mesma, né? Isso, a carga é a mesma, Ah, entendeu? Mas aí é só questão de convenção mesmo. Ele deixa tá. lá simplesmente para facilitar as contas para você, tá ok? Beleza. Beleza. Beleza? Então vamos continuar. Deixa eu pegar aqui meu lápis aqui.
Então fica N. Quanto que dá, pessoal? 4,8 dividido por 1,6, por favor. 3, né? Isso. Uhum. 3. E como que fica aqui? Fica 10 elevado a 20, menos 20, perdão. E o 19, que está aqui negativo, ele passa para cima o quê? Positivo. Ele fica assim, ó. Propriedade das potências. Beleza. Então, como que fica? Fica 3 vezes 10. Aí fica, como a base é a mesma, 10 com 10, eu só faço a operação com os expoentes. Menos 20 com menos 19 dá menos 1. Isso. É a mesma coisa de que 3 dividido por 10. 10. Por quê? Se eu pegar o 10 aqui e passar para cima, ele vai com carga o quê? Negativa. Então, quanto que é a quantidade de carga que eu tenho aqui, pessoal? 0,3. Certo? 0,3 cargas. Beleza? Beleza. A hora que vocês estiverem prontos, eu vou ali no material, tiro os outros exercícios, copio aqui e a gente vai fazendo. Tá bom? Pessoal, Sim, pois não. tá vendo muito essa teoria aí, mas tem como aferir isso na prática? Tem. Como? Você já ouviu falar de acelerador de partículas? Já. Já, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver aqui. Acelerador de partículas. Eu vou mostrar aqui, peraí. Acelerador de partículas. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Deixa eu dividir a tela aqui com vocês rapidinho. Foi boa pergunta, viu? Vocês estão vendo aqui a tela? Ainda não, peraí. Agora Aqui, sim. tá Sim. vendo, né? Deixa eu aumentar aqui. Isso aqui, pessoal, é um acelerador de partículas. Todo esse prédio aqui, ó. Entendeu? Todo esse prédio aqui é um acelerador de partículas. O que que eles fazem lá? Eles tentam ver quais são os melhores materiais e como podem melhorar o processo de dopagem, né? Que é aquele processo em que mergulha cobre, mergulha germânio, mergulha silício em substâncias eletroquímicas para ter uma melhor condução de eletricidade. Beleza? Então, isso aqui a gente verifica na prática através disso aqui, ó. Existem hoje também circuitos, né, que a gente chama de circuitos quânticos, né, que é uma coisa bem mais evoluída. O que que eles buscam fazer? Achar com precisão como que se pode extrair mais energia de um elétron, certo? Como que acontece isso na prática? Vou desenhar aqui para vocês, que vocês entendam. Foi muito boa pergunta, viu? Vou pegar aqui. Beleza. Eu tenho um elétron aqui, ó, certo? No núcleo desse elétron existem camadas, como eu mostrei lá para vocês, que tem cargas em redor. Beleza. Quanto mais afastado estiver esse elétron aqui do núcleo, menos energia ele tem. O que que acontece? As usinas, né, nucleares, o que que elas fazem? Elas pegam energia, vêm, excitam esse elétron aqui no núcleo, ele vem, dá um salto até a barreira ou a camada mais longe do núcleo e libera mais energia do que a energia que foi o quê? Alimentada para ele fazer isso, certo? É isso que a gente vê na prática. Esse processo aqui, como a gente vê de quantidade de cargas aqui, como foi feito esse exemplo, é justamente para isso. Vocês vão ver mais adiante
E os amplificadores operacionais, eles são feitos de dois materiais, certo? Ou de germânio ou de silício, certo? O que mais nós utilizamos e é o melhor, né, é o silício. A partir desses processos aqui, que nós sabemos de a determinação de quantidade de cargas e de energia que esses materiais suportam e podem nos suprir, é que nós determinamos, né, quanto que esse material ele pode ser útil e qual a quantidade de cargas, ou seja, de corrente elétrica, ele pode transmitir para o circuito. Beleza? Tudo bem? Beleza. Beleza. Matei sua questão? Sua Tá pergunta? tranquilo. Beleza. Beleza. Pode apagar aqui então, pessoal? Ótimo. Beleza. Quem quiser pode printar aqui, tá? Sem problema nenhum, viu? Mas foi muito boa pergunta, viu? Hoje em dia existem aceleradores de partícula que eles são 2 vezes aquele prédio lá, viu? Existe um se eu não, eu acho que é na França, eu Na acho, França. que lá eles usam muito isso, porque a França, né, a grande parte da Europa, eles são muito ruins em questão energética. Mas é Então, nuclear. justamente, eles usam muita energia nuclear. Então, na França, então, é uma, digamos assim, é um país que investe muito nessa parte, né, de energia nuclear. Aqui no Brasil nós temos 3 usinas, né, mas aquilo lá é dinheiro desviado. Mas deixa pra lá. É, vou pegar aqui. Vou pegar a 3 e a 4. Beleza. Agora vamos para cá. Muito bem. Vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? De exercícios? Estão vendo agora? Beleza. Diz assim: um rotor de um motor elétrico, no rotor de um motor elétrico, a quantidade de cargas é igual a 500. Se nesse rotor passa uma corrente de 20 miliamperes, determine o tempo total para que essa corrente percorra esse elétron. Muito bem, ele quer saber o tempo. Então, o que que acontece? Eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho uma quantidade de cargas, como ele me disse, e também o quê? Os elétrons, a carga elementar do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu tenho que saber o quê? A quantidade de cargas que vai percorrer nesse motor. Então, como que eu faço? Quantidade de cargas é igual ao número de cargas, que é 500, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza. Eu posso falar, pessoal, que 500 é 5 vezes 100? 5 vezes 10 é a segunda também. Isso mesmo, muito bem. Foi você, né, Paulo? Isso. Muito bem. 6 vezes 10 a menos 19. Quanto que é 5 vezes 1,6, por favor, gente? 8. 8, né? Então aqui vai ser 8. E 2 com menos 19 dá menos 17. Muito bem. Menos 17 coulomb. Muito bem. Ele quer saber o tempo. Então eu tenho que utilizar aquela outra equação, que corrente é igual a variação de cargas pela variação do tempo. Beleza. Então, eu sei que 20 é a minha corrente, mas eu quero saber o tempo. Então, meu tempo vai ser o quê? Quantidade de cargas que eu tenho? 8 vezes 10 a menos 17, dividido por 20 miliamperes, que é o quê? 20 vezes 10 menos 3. A 3, é. Isso, que é milho. Beleza? Beleza. Aí quanto que dá 8 dividido por 20 aí, por favor? Por favor.
Deixa eu ver aqui. 8 dividido por 20. 0,25? 0,25? Não sei, não fiz não. Tem que ver aqui. Aqui. 8 dividido por 20. Isso, 0,4. 0,4. Isso, dá 0,4. 10 a menos 17. E o 10 a menos 3 vai para cima o quê? 10 ao cubo. Muda o sinal. Sempre que eu quiser mudar o sinal, se o sinal aqui embaixo é negativo, ele indo para cima fica positivo. Se for negativo e for para baixo, altera também. Então fica o quê? 10 a delta T fica o quê? 0,4 vezes 10, o quê? Menos 17 com menos 3 dá menos o quê? 14, certo? Então, meu delta T é igual ao quê? 4 vezes 10 a menos 1 vezes 10 o quê? Menos 14. Então, o meu tempo vai ser de quê? 4 vezes 10 a menos 15. Vou melhorar aqui, porque eu errei. 15 segundos, beleza? Tá vendo? É só utilizar essas duas equações aqui que você chegou ao resultado, tá? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Pode ir para o próximo. Beleza. Diz assim, Não tem mais ninguém na aula, professor? eu acho que é só você mesmo, viu? Eu tô perguntando aí, tem uns negócios aí que o povo não tá me respondendo. Tô na área. É, você tá na área. Beleza. É, não deixa nós só aí não, meu irmão. Não, cheguei agora, eu vi o recado lá no e-mail lá, falei, aí tem que correr. Mas você tá curtindo aí, né? Não, tô Dá pra entrar. relembrando aqui, ó. É, Relembrando os cálculos aí. mas tá de boa, né? Então, beleza. Vamos continuar então. Diz aqui. Tá? O desenho abaixo Vamos lá. representa um rotor de um motor elétrico, certo? Essa parte aqui, pessoal, quando vocês forem estudar máquinas elétricas, tem uma parte do rotor, que é responsável pela rotação, tá? Ele é do estilo do tipo gaiola de esquilo. E nós temos aqui dentro dele acoplado um estator, certo? É onde que é energizado e através de um campo eletromagnético faz com que o motor gire, esse eixo aqui, tá ok? Haja o quê? Um ômega aqui, que a gente chama de velocidade angular, tá ok? Isso aqui vocês vão ver mais adiante. E diz o seguinte: devido à sua rotação e energização, esse rotor gera um campo elétrico, né, de módulo 5 vezes 10 a oitava newtons por coulomb. Se a força necessária para esse movimento for de 4 vezes 10 a 14, determine a quantidade de cargas negativas que irá circular por esse rotor quando estiver em movimento. Meu amigo, rapaz do céu, esse homem tem sofrido com vocês aí no grupo, viu? Coitadinho dele, viu? É só desligar o microfone aí, pessoal. Não diz o quê? Então vamos lá. Eu sei que o seguinte, força elétrica, como foi me dado aqui, é o quê? É a quantidade de cargas pelo campo elétrico. Muito bem. Eu sei que a minha força aqui que ele deu é o quê? 4 vezes 10 a quarta. A quantidade de cargas que eu vou achar, né, o módulo da carga, no caso, né? Perdão. E o campo elétrico, que é 5 vezes 10 a oitava. Oitava. Muito bem. Então, eu sei que quantidade de cargas, né? O valor da carga, perdão, é 4 vezes 10 a quarta, dividido por 5 vezes 10
a oitava. 4 dividido por 5, acho que dá 0,8, não é? Deixa eu ver aqui. 4, 5. Isso, 0,8. Então fica 0,8 vezes 10 a quarta. E o 8 que está embaixo, positivo, sobe para cima o quê? Negativo. Beleza. Então fica, eu vou escrever aqui direto. 8, esse 0,8 é 8 dividido por 10, que é 8 vezes 10 é menos 1. E aqui fica 4 menos 8 fica 10 elevado a menos 4, certo? Então, a minha carga, o valor da minha carga é igual a quanto? 8 vezes 10 a menos 5. É menos 1, menos 4. Menos 1 com menos 5 é só somar. Dá menos 5 coulomb. Muito bem. E ele pede o quê? Determine a quantidade de cargas negativas. Ele quer saber o N, daquela forma, do que nem é. Ele disse que é para considerarmos a carga negativa igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então fica carga é igual a N vezes o Ezinho. Então N fica como? Quantidade de cargas dividido por E. Certo? Pois muito bem. O número vai ser o quê? Vou pegar o 8 vezes 10 a menos 5. Dividido pela carga elementar do elétron. 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Então fica 8 dividido por 1,6. Dá 5. 5 vezes 10 a menos 5. Vezes 10. Como o 19 está aqui negativo, ele sobe para cima. Positivo. Então fica o quê? 5 vezes 10. Fica menos 5 com menos 19 dá o quê? 14. Essa é a quantidade de cargas que eu vou ter. N é igual a 5 vezes 10 elevado a 14 cargas. Beleza? Tá aí. Beleza, gente? Todo mundo entendeu? Beleza. 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 Então, relembrando aí. Estamos aqui, tá? Lembrando aqui as retrospectivas. Volte lá no seu passado. Não muito distante. Ai, ai. Mas é isso aí, pessoal. Tem que fazer isso mesmo. E aí, o melhor de tudo é o seguinte: é bom vocês relembrar de que forma, tá? Quando vocês entregarem, né, peguem a lista de exercícios, refaçam, porque geralmente esses exercícios assim é bom para vocês, sabe? Ficarem relembrando, tá? Muito bom mesmo. Aí você já sabe que o que equação utilizar, tá bom? Então isso aí é muito bom. A hora que vocês estiverem prontos, vocês podem falar, viu? Tranquilo. Antônio, vamos lá. Pode ir? Pode. Então, beleza. Eu vou tirar essa parte aqui, vou apagar aqui. Apagar aqui.
Beleza. Agora eu vou tirar isso aqui. Vou lá pegar as outras. Muito bem. Uhum. Uhum. Prontinho aqui. Muito bem. Vocês ainda estão vendo minha tela aqui, pessoal? Sim. Beleza. Então diz aqui o seguinte. O chuveiro elétrico é submetido a uma diferença de potencial, né, uma DDP, de 220 volts. Se a corrente que circula pelo chuveiro for de 10 amperes, determine a resistência do chuveiro. Então, no caso, o que você vai ter que usar? A primeira lei de Ohm. V igual a RI. Quanto que é minha tensão? 220. A minha resistência é o que eu quero saber. E o meu I é o de 10 amperes. Então, minha resistência vai ser o quê? 220 dividido por 10. 10 com 10. Quanto que é a minha resistência? 22. 22. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Então, aqui é a letra B, tá? Beleza. Vamos para a próxima. A 6 aqui. Um fio de cobre tem comprimento de 120 metros e a área de secção transversal de 0,50 milímetros quadrados. Sabendo que a resistividade do cobre é de 1,72 vezes 10 a menos 2 ohm, milímetro quadrado por metro, perdão, de quanto será a resistência elétrica aproximadamente? Eu tenho que utilizar o quê? A segunda lei de Ohm, que é igual ao quê? Rho L sobre S, que é a área. Muito bem, ele quer saber o quê? A resistência. Então, o que que eu tenho? Eu tenho o meu Rho, que é 1,72 vezes 10 a menos 2. O meu comprimento, que eu não vou pôr agora. Não, eu já posso pôr, por quê? Fiquem sempre espertos com isso, pessoal. Sempre analisem a unidade. É milímetro quadrado, que nem está aqui, de 0,5, certo? Por metro. Se aqui tivesse metros, então você teria que passar isso aqui para metros também. Como ele deixou em milímetros quadrados, não precisa passar. Então fica 0,5, já pode pôr direto, dividido por 120. Não, peraí, tá errado. Aqui vai ser o quê? 120, que é o comprimento, tá? 120 dividido por 0,5 milímetros quadrados, que é a área. 5 ponto. Você já tá fazendo aqui, ô Paulo? Oi? Você já fez aqui? A conta aqui? 1,7... 1,72,5? Não, 1,72 vezes 120. Eu fiz pro 0,5, ele já faz direto, dá 3,44. Mas peraí, e o 120 aqui? Você multiplicou? Não. Não, Pode tem que fazer fazer. 1,72 por 0,5 dá 3,44 vezes 10 de segunda vezes 120, pode não? Pode, você pegou aqui primeiro 1,72 vezes 0,5. Aí depois Isso. você multiplicou por 120, né? Por o restante aí. Não, tá certo. Então deu quanto? Não, eu fiz só, dá 3,44 vezes 10 a menos 2 é 120. Tem que Ah, continuar. tá. Ah, não, beleza. Então, você pode fazer assim também, sem problema. Dividido por... Então aqui, eu acho que, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, isso. Ah, aqui dá... Legal. Aqui vai dar aproximadamente 4,13 ohms, certo? Qual que é o valor aqui que é mais próximo? 4,2. Então é a letra B, ok? Na hora que vocês estiverem prontos aí, pessoal, vocês me falam que aí eu passo pro próximo.
Beleza. Certo. A hora que vocês estiverem prontos, vocês podem me falar, viu? Tranquilo. Beleza. Então já pode passar para o próximo? Pode. Então, beleza. Só um instantinho aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu tirar aqui. Ok, beleza. Tirar aqui. Professor, Pois não. você falou que essa resistitividade aí, ela pode vir em metro, mas é muita coisa. Não sempre vem em milímetro, não? Isso aí depende do exercício, né? É o exercício que escolhe se você pode deixar ele em metro ou em milímetro, tá bom? O que eu quis dizer é o seguinte, sempre analise as unidades da resistividade, tá bom? Porque senão aí você tem que fazer aquela conversão, beleza? Só para efeito de exercício, então. É, só é efeito de exercício, tá Ah, certo? É só para chegar no valor mesmo, ok? ok. Deixa eu ver se eu pego aqui, tal. Beleza, achei aqui. Vou pegar aqui. Pronto. Beleza. Diz assim o 7. Num determinado experiente de laboratório, o técnico percebeu que após aplicar uma tensão de 20 volts, no resistor percorria uma corrente de 10 amperes. O gráfico abaixo demonstra isso. Determine a resistência elétrica e o valor da potência dissipada nesse experimento. Muito bem. Vocês se lembram que V, primeira lei de Ohm, é igual a RI. Se eu quero achar a resistência, o que eu faço? Eu pego a minha tensão e vou dividir pela corrente. Quanto que é a minha tensão aqui nesse caso? Deu 20 em detrimento de 10 amperes. Então, a minha resistência vai ser de 2 ohms, beleza? E ele diz o seguinte, potência dissipada. Potência, que eu chamo de PT, Dzinho, potência dissipada, é igual ao quê? R I quadrado, beleza? A minha resistência que eu achei, 2. E quanto que é a minha corrente? 10 elevado ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 2, 200 watts de potência dissipada. Ok? Todo mundo entendeu isso aqui? Ok. Beleza. Beleza. O último. Unifor do Ceará. Dos gráficos abaixo, qual representa o resistor ôhmico? Ou seja, aquele que obedece à lei de Ohm. V é igual a RI. Vocês percebem que isso aqui é uma função do primeiro grau, como eu falei na aula de ontem. Então, V sobre I vai me dar aqui a minha resistência. Pergunto a vocês, qual dos gráficos aqui que corresponde a isso? Que ele seja ômega. Isso mesmo. Isso, muito bem. Então, aqui é a letra B. Ok? Apesar dessa letra C não ter variação nenhuma, mas a resistência é ao contrário, né? Isso, aqui você está vendo que é resistência, Isso. pela que a minha aqui, eu acho que é quantidade Tá de meio apagado tensão. aí. Tá ao Quantidade de contrário. tensão. Tá Aqui errado. é tensão, isso, aqui é tensão pela corrente. Só que aqui no caso é a curva aqui. Não é linear, então o resistor aqui não é ôhmico. Então a única resposta certa é a letra B. Ok? Muito bem, pessoal. Alguma dúvida nisso aqui? Tudo tranquilo? Todo mundo entendeu isso aqui? Beleza. Então, pessoal, na segunda-feira o professor Adler vai voltar, certo? E aí, a partir daí, ele já vai assumir a turma aí com vocês, tá ok?
Aí ele vai dar prosseguimento. Aí o que que acontece? Aí no dia 21, já ficou marcado, que aí eu posso ir aí, né, se vocês quiserem, na unidade, e posso fazer